Olá, amores. Meu nome é Marília da Hora. Eu estou aqui para passar o tempo e falar sobre literatura negra com vocês. Hoje o tema da vez é as personagens mais velhas, os respeitos aos mais velhos dentro da literatura negra. Antes de eu começar a falar sobre essa questão, vou tratar aqui com vocês uma questão também que é muito cara para nós, né, da população negra, que é a ancestralidade. Eu vou colocar para vocês como eu entendo a ancestralidade. Porque o que acontece? Quando falamos sobre ancestralidade, muitas pessoas remetem a antepassados. E sim, os antepassados faz parte da nossa ancestralidade, mas com eles vem o conhecimento, a sabedoria. E acontece que o nosso antepassado nem sempre vai ser nosso avô, nossa avó, nosso pai. Vai ser uma nação. E eu vou explicar por quê. Acredito que algumas pessoas estudaram na história a questão da escravização dos africanos no Brasil, e antes de eles chegarem ao Brasil, eles eram batizados com nomes portugueses, europeus. Então, o que acontece? A gente perde o nosso nome africano, a gente é separado nos navios, né? Perde a nossa família porque a gente vai para outros lugares. Os portugueses, as pessoas que faziam tráfico de escravos, separavam essas famílias, separavam línguas, né, para que eles não pudessem se comunicar. E assim, perdendo língua, perdendo o nosso nome, perdendo nossa família, ao decorrer do tempo, a gente esquece, a gente se perde, né? A gente não sabe quem é nosso avô, quem é nosso tataravô, quem é nosso bisavô. E a gente ficou, nós negros em diáspora, sem saber a nossa descendência. Realmente qual é a nossa descendência. Mas o que acontece? A cultura resistiu, a dança resistiu, a religião, a fé resistiu. Então é através desses conhecimentos que nós vamos atrás, né, para saber de onde viemos. Então, é sobre essa questão que a gente vai falar sobre ancestralidade. Nossa ancestralidade vem de todo o conhecimento, de toda a cultura, de todo o povo que trouxe isso para a gente, né? Então, a gente fala sobre os nossos ancestrais eguns, né? Também a gente vai falar sobre nossos ancestrais, os heróis, as pessoas que resistiram, as pessoas que deixaram aqui na nossa terra, falando sobre a comida, a religião, sobre várias coisas. Então, tudo isso é ancestralidade. E como é que a gente descobre ou redescobre todos esses conhecimentos? Através da escuta dos mais velhos, né? Quanto mais velha a pessoa for, mais sabedoria, mais conhecimento ele tem para passar para nós. Vou dar um exemplo. Eu tenho eu converso muito com a minha avó, né? De manhã cedo eu acordo e tomo café conversando com minha avó. E é através de minha avó que eu descubro que a minha tataravó era índia, que ela foi, como ela falou, pega no laço, ou seja, não foi algo que ela quis, né? Eu vou sabendo sobre o que a minha avó, a minha bisavó cozinhava para elas. Eu fico sabendo através de minha avó que o aipim e a batata doce faziam parte da alimentação delas, principal alimentação delas era o aipim e a batata doce, né? Então, várias questões vão saindo por ali. Aí eu fico sabendo também que minha avó, ela foi obrigada a casar porque
ela perdeu a virgindade com um homem que ela não queria casar, ela veio aqui para Salvador para trabalhar. Então, tudo isso faz parte da minha história. Tudo isso faz parte da minha história. E outras coisas também, né? Como, por exemplo, a religião, a comida. Todas essas partes fazem parte da minha e de toda a população negra. Então, a gente precisa fazer essa escuta. E aqui eu estou dizendo que não é para a gente escutar, refletir de forma cega. Não, claro que eu não estou falando sobre isso. Óbvio que a gente vai ouvir os nossos mais velhos e através do que eles falam, a gente vai filtrar o que é bom e deixar de lado o que é ruim. Dentro de uma parte da cultura africana, né, da parte dos acães, a gente tem o Adinkra Sankofa, né, que nós muito usamos, que nós gostamos muito de usar. Que o que é o Sankofa? A gente volta ao passado, pega o que é de bom para poder construir o presente e o futuro, né? Então, é isso que a gente faz. A gente escuta os nossos mais velhos, reflete, filtra o que é de bom para que a gente possa continuar. Então, a gente precisa entender que os nossos mais velhos são nosso tesouro. A gente precisa não só respeitar, amar, cuidar dos nossos mais velhos, porque é dele que nós vamos extrair o nosso caminhar, né? Vamos extrair forças para poder caminhar. E aí eu venho com as literaturas negras, que vai ser muito difícil você achar um romance, uma literatura negra que não vá falar sobre os mais velhos. É raro mesmo. Então, eu vou deixar aqui algumas sugestões, né? Eu vou começar com Bará, de Miriam Alves, onde uma das personagens importantes é a avó de Bará, né? A avó de Bará que encaminha ela para os novos caminhos, e dentre esses caminhos, dentre a avó também de Bará, vai existir outros momentos, né, em que ela vai precisar de um ancestral para poder entender o caminho, né? Tem esse ancestral, né, da natureza, e tem a avó de Bará, como também os pais de Bará, né, a vizinhança de Bará. Tudo faz parte daquela questão, mas é muito importante a passagem da avó de Bará na vida dela. Outra mais velha importante também é a Preta Susana, do livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Preta Susana, ela é muito amada por todos, principalmente pelo protagonista Túlio, quer dizer, o coadjuvante, mas para mim ele é o protagonista mesmo, né? É o que parece. E ele respeita muito a Preta Susana, e é muito linda a passagem de Preta Susana no romance, porque ela vai falar sobre a passagem dela na África até o Brasil, né? Ela vai mostrar para Túlio o que realmente é a liberdade, o que realmente é uma família, né? É muito linda essa passagem. Como também tem um outro personagem que eu não lembro agora o personagem, mas é quando o Túlio ele se pega conversando com um escravo que ele é alcoólatra. E aí ele também vai explicar por qual motivo do alcoolismo, né? Primeiro Júlio repreende
E aí ele depois diz: meu menino, você querendo me dar lição de moral, você não sabe de nada. E aí conta a história dele, conta o que é que está se passando, né? E é lindo também essa passagem. E ele é uma pessoa mais velha e é um momento em que Túlio também ouve esse personagem e reflete sobre o que ele está falando. Uma outra personagem também maravilhosa e fofa, que eu gosto muito, é Neguma Cainda, de Ponciá Vicêncio. É um vilarejo, né, que antes era uma fazenda e depois vira esse vilarejo, e ela é respeitada por todos do local. Todas as pessoas do local vêm se aconselhar com Neguma Cainda. Então, antes de Ponciá ir para a cidade, ela vai falar com Neguma. O irmão de Ponciá, a mãe de Ponciá. Tem uma parte maravilhosa também dos conselhos de Neguma Cainda para o irmão de Ponciá, porque ele vai para a cidade, ele volta para esse vilarejo, e quando o Neguma Cainda vê esse menino deslumbrado, ela dá alguns conselhos para ele, que no final do livro, no final do romance, ele pensa que Neguma Cainda está fazendo pilheira dele, mas depois ele pensa: poxa, é verdade, eu agora entendi o que ela quis dizer, né? E tem essas partes, é legal, porque tanto em Úrsula quanto em Ponciá Vicêncio, as mais velhas, elas querem um outro caminho para seus amados, né? Para seus filhos de coração. E eles seguem o seu caminho. Em nenhum momento elas dizem: não vá, não faça isso. É simplesmente conselhos, histórias que elas contam, mas cada um segue o seu caminho. E é isso que eu estou falando. Não é para você obedecer cegamente os mais velhos. É você ouvir o que eles estão te dizendo para poder você conseguir trilhar. E é muito legal porque todas as vezes que você está trilhando, todas as vezes os personagens estão trilhando esse caminho, o final sempre é do mesmo jeito. Eu vim te pedir a bênção e que Oxalá te abençoe, que Deus te abençoe, siga em paz, meu filho, no seu caminho. Então, são essas as personagens mais velhas da nossa literatura. Tem outras também, e não só na literatura brasileira, porque a gente pode citar o avô da personagem principal de Hibisco Roxo. Também ele tem uma relação muito bonita com a neta. Tem também em Um Grão de Trigo, tem uma mulher mais velha que vai fazer um papel que não é nem de aconselhar, mas existe um diálogo entre a mais velha e o personagem principal que vai fazer com que ele reflita, né? Temos Estação das Sombras, de Leonora Miano, né? Todas essas passagens, todos esses personagens, esses romances, vai existir um personagem mais velho, que é aquele que vai guiar o caminho. Então, eu espero que agora que você já sabe sobre essa questão dos mais velhos, né, de ouvir, escutar os mais velhos, que isso não serve só para os romances, é para a nossa vida também, não só nossos mais velhos parentes, tá? Todos os mais velhos. E mesmo que a gente ache que o que ele está falando não é legal, reflita, né? Reflita o que é que ele está falando sobre a vida dele, né? Para ver se serve para você. Então, essa é a minha dica, né? Essa é uma das análises que a gente faz sobre a questão da literatura negra. Eu espero que vocês agora leiam as sugestões e outros romances que eu não falei, e perceba como a responsabilidade, o respeito, o amor aos mais velhos.
Obrigado por chegarem até aqui comigo e até a próxima.